Recentemente, o mundo encarou uma situação inusitada. Globalmente, a ausência do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que deixou milhões de pessoas desesperadas pela impossibilidade do uso das redes sociais. Mas a tecnologia nos traz problemas que às vezes nos angustiam realmente. Você quer ver um problema muito característico que todo mundo enfrenta? É quando o seu celular vai sinalizando que a bateria está acabando. E aí as pessoas entram num estado de ansiedade porque vão ficar sem celular. E na mentalidade delas vão se tornar incomunicáveis. Quem também já não enfrentou a situação de retornar de viagem depois de um tempo relativo de ausência e ao tentar usar o carro, a bateria descarregou. O que a gente precisa entender é que equipamentos, muitas vezes, precisam de bateria para funcionar. E é necessário que, periodicamente, a gente venha dar carga na bateria desses equipamentos para que eles funcionem plenamente. Mas, analogamente com a nossa vida, acontece exatamente assim. Quantos de nós já não nos sentimos exauridos, exaustos, cansados, abatidos? E é por isso que eu quero, na pregação de hoje, meditar com você sobre o tema Renovando Nossas Forças. Nós vamos ler o texto que se encontra em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 29, vamos até o versículo 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se há algo que nós precisamos ter convicção é de que nós precisamos de renovo para nossas forças. Nós precisamos recarregar as nossas forças. De certa forma, nós somos parecidos com esses equipamentos que eu mencionei na introdução da mensagem. Nós também temos uma bateria em nós. Não é muito difícil na atualidade, no meio desses tempos de pandemia, você encontrar pessoas com a sua carga esgotada ou até mesmo com muito pouca energia na sua bateria. Porque a vida humana foi feita também para ser recarregada como uma bateria. Qual é a única solução para uma bateria sem carga? É recarregá-la. Qual é a única solução para uma pessoa que também está sem carga? Também é recarregá-la, renovar as forças desta pessoa. As emoções, os desafios, as tentações que nós enfrentamos, os problemas do dia a dia, os desgastes de todos os tipos são responsáveis por descarregar a nossa bateria diariamente. Situações, por exemplo, que vêm descarregar a nossa bateria. Pessoas descarregam a nossa bateria. Salmos 9, versículo 13 nos diz assim: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. O salmista está declarando: eu estou sofrendo por causa de outras pessoas, eu estou exausto por causa de outras pessoas, a minha bateria está se descarregando por aquilo que eles têm feito contra mim. As pessoas descarregam a nossa bateria. As pessoas exaurem as nossas forças. Muitas pessoas nos levam à exaustão emocional. Mas há muitos outros fatores que contribuem também para que a gente venha se sentir cansado, abatido. Problemas financeiros,
E na atualidade, uma grande parte das pessoas está encarando isso cotidianamente. Como pagar as contas? Como fazer com que o meu dinheiro renda um pouco mais, tão somente para que eu possa cumprir com as minhas obrigações? Muitos que ficam desempregados, outros que veem o rendimento do seu comércio decaindo diariamente. Problemas financeiros nos levam à exaustão. Doenças e enfermidades, tratamento longo, exames, visita a médicos, internações, muitas vezes tudo isso relativo a um familiar, a uma pessoa que nós amamos, e isso vai nos deixando cansados, isso vai fazendo com que a nossa esperança comece a desbotar. Perspectiva de futuro. E na atualidade, nós enfrentamos essa situação. Como é que vai ser 2022? Nós esperávamos que 2021, com o advento da vacinação, viesse a se tornar um ano completamente diferente do ano anterior, quando a pandemia assustou o mundo todo. E aí, nós vemos que novos problemas surgiram e continuam surgindo. Como vai ser o ano de 2022? E isso faz com que muitas pessoas se sintam sufocadas, se sintam angustiadas, se sintam com medo, porque não sabem o que está por vir. E as nossas emoções? Emoções que nos levam muitas vezes ao extremo. E esses extremos, quer sejam eles extremos de alegria, vividos com muita intensidade, ou mesmo extremos de tristezas, vividos com o tempero da angústia, da desolação, isso nos leva também à exaustão. Parece que a nossa bateria está anunciando 20%, 10%, a bateria vai acabar. E às vezes a gente perde totalmente o ânimo. Quando nós ficamos abatidos, descarregados, precisando de renovo, nós sofremos com a tristeza, sofremos com o abatimento. Muitas pessoas estão sem coragem de enfrentar o cotidiano. Sofremos com a falta de fé, porque muitas pessoas acham que Deus não está fazendo aquilo que elas esperavam que Ele fizesse, que Deus não está agindo da forma que eles pediram que Ele agisse. Nós sofremos com medo do amanhã, medo do que vai ser do nosso futuro, medo de que aquilo em que nós estamos aplicando o melhor do nosso talento, dos nossos esforços, não venha a trazer o resultado que nós esperamos. E aí, consequentemente, vem a insegurança, vem a baixa autoestima, vem a depressão, que é considerada o mal do século 21. Muitas pessoas estão deprimidas porque estão exaustas, porque estão cansadas, e em consequência todos esses desdobramentos que eu mencionei começam a se fazer presentes, começam a se manifestar. Porque acredite, a falta de energia chega até a nossa alma. A alma se abate. O livro de Salmo nos pergunta: por que você está tão abatida, ó minha alma? Significa que muitas vezes a nossa alma se sente abatida, cansada, porque afinal de contas, o que é a alma? Nossos pensamentos, nossas emoções, a essência do que nós somos. O mundo oferece para as pessoas na atualidade muitas opções de recarga. Como recarregar essa energia tão necessária que às vezes está se esvaindo? O mundo traz um cardápio de opções que às vezes parece até muito atrativa. Dentre essas coisas eu posso citar algumas. Os entretenimentos, muitas vezes realmente trazem um quê de alento, como um bom filme ou uma boa série que vai parecer que nos tira do cenário da tudo aquilo que está vindo contra nós, nos trazendo tanta opressão, tanto sofrimento. Mas aí
existem cardápios que são mais hardcore, como vícios. As pessoas se entregam às drogas numa tentativa de escape, numa tentativa de fuga dos seus problemas, numa tentativa de negação da realidade. O sexo em todas as suas formas, ilícito aos olhos de Deus, porque o sexo que é lícito aos olhos de Deus é o sexo dentro do casamento, marido e mulher. Isso tem a bênção de Deus. Poder no seu exercício, quando você sabe que pode manipular com o futuro, com a vida de outras pessoas. A fama que atrai tanto as pessoas, pelo simples fato da bajulação daqueles que conhecem a sua figura. E as pessoas declaram, porque se achando conhecidas, famosas, é como se elas tivessem mais poder. E a gente vive uma sociedade assim. Muitos artistas, por serem famosos, se acham no direito de querer direcionar a nossa opinião para aquilo que eles acham correto. Consumismo, uma sociedade que consome alucinadamente. Na maioria das vezes, nós não consumimos porque nós precisamos, nós consumimos porque queremos trazer também para a nossa alma um alento. Dinheiro é uma das apresentações do menu do mundo para recarregar a nossa alma. Parece que quanto mais dinheiro você vai tendo, você vai se sentindo mais satisfeito. Mas a Bíblia ensina, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A triste notícia que eu tenho para você é que nenhum desses itens vai renovar as forças da sua alma. Você pode ter muito dinheiro, muita fama, você pode ter usufruído de todos os tipos de prazeres que o mundo oferece, mas nada disso renovou a sua força em Deus. Não recarregam as nossas almas. Muitas vezes, tudo isso pode dar um certo sentido de prazer que é passageiro, que é momentâneo, mas não tem o poder de manter a nossa carga no nível mais alto, pois não atuam diretamente na bateria que nós precisamos que seja recarregada. É preciso, queridos, que nós venhamos a buscar carga no local correto. No local exato. Como é que você vai recarregar o seu celular sem a fonte de eletricidade de uma tomada? Você pode ter até os cabos necessários para conectar, mas se você não tiver a tomada de onde vai se originar a energia elétrica, você não vai recarregar. Você pode ter dinheiro para comprar a gasolina que seu carro está precisando, mas se você não tiver o posto de gasolina para vender a gasolina que você precisa, você vai continuar com o dinheiro e com o carro com tanque de combustível vazio. É certo que nós precisamos buscar a força que nós precisamos no local certo, porque vai nos apresentar com exatidão aquilo que eu e você necessitamos. E há muitos momentos em nossas vidas que nós precisamos recarregar. No texto que abriu a nossa mensagem, nós lemos: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Ou seja, a exaustão é o limite do nosso cansaço. E diz, os moços, inclusive, tropeçam e caem. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo que está exausto, com a bateria emocional no limite, independente da faixa etária. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão desesperançosas. E há momentos que nós vamos precisar recarregar. Vamos usar um exemplo da vida de Jesus, está no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 5. Versículo 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Multidões de pessoas vinham para
ouvi-lo, para serem curadas. Mas a Bíblia declara: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus sempre se retirava para orar. Para quê? Para renovar as suas forças. Jesus foi concomitantemente 100% homem, 100% Deus. E sendo ele homem, as suas forças também se exauriram. Não é um privilégio seu estar se sentindo hoje exausto, cansado, abatido, triste, derrotado, desanimado, sem perspectiva, sem futuro. Acredite, Jesus também, em alguns momentos da sua vida, também sentiu-se assim. Porque como homem, ele experimentou tudo que eu e você passamos ou enfrentamos. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários para orar. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, Marcos, no capítulo 6, versículo 31 e 32, diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, para poder renovar as suas forças. Jesus precisou se retirar também depois de multiplicar pães e peixes e alimentar a multidão. Neste mesmo capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no versículo 46, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Jesus recarregava as suas baterias orando. Jesus não dizia: eu estou precisando de lazer. Eu estou precisando de férias. Eu estou precisando que a minha mente se ocupe com coisas bem leves. Não, Jesus sabia que só havia uma forma correta de recarregar as forças da sua alma: orando, 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 falando com Deus. Depois da pesca chamada milagrosa e da cura de um leproso, a Bíblia registra que Jesus também se retirou. Lucas capítulo 5, versículo 16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Depois da cura do homem da mão mirrada em um sábado, Lucas 6,12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mas o momento mais crucial, enfrentado por Jesus na exaustão emocional, foi no Getsemane. No Getsemane. Depois de celebrar a Santa Ceia com os seus discípulos, depois de Judas ter saído para trair Jesus, a Bíblia diz que depois de lavar os pés e tudo mais, ele saiu com os seus discípulos com cânticos e louvores e se dirigiu ao Getsemane. E chegando ali, ele deixou 8 dos seus discípulos e seguiu um pouco mais adiante com 3, Pedro, Tiago e João, e virou-se para eles e disse assim: olha, fiquem aqui, olhem porque a minha alma está tremendamente angustiada. E ele avançou um pouco mais para orar. E naquele local, literalmente, a bateria emocional e física de Jesus chegou ao zero, não havia nenhum resíduo de carga. E eu uso essa analogia para você entender. É por isso que a Bíblia mostra para mim e para você o sofrimento dele, a angústia que homem algum foi capaz de suportar até hoje. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 39, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Orou. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice.
Mas também declarou: contudo, seja feita a tua vontade. E foi ali no Getsemane que ele se soergueu, pronto para enfrentar o seu grande desafio, que era a morte voluntária do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, para nossa salvação, sendo nós não merecedores. Isso mostra para mim e para você que com Jesus eu venço a exaustão, que com Jesus você vence o medo, o desânimo, o cansaço, que com Jesus nós vencemos a tristeza, nós nos erguemos do abatimento, nós recarregamos as nossas forças, renovamos as nossas forças e vamos adiante por uma segunda milha, por uma terceira milha, por quanto for necessário, porque enquanto Ele sustentar as nossas mãos, nós temos condições de ir adiante, de crer no futuro. Porque a Bíblia nos ensina que os planos dele, para mim e para você, são planos de nos dar esperança, planos de nos dar um futuro. Há um futuro para mim, há um futuro para você, há um futuro para sua casa, há um futuro abençoado em nome de Jesus. É claro que a exaustão, o cansaço, o abatimento, vai fazer de tudo para que nós não criamos. Vai fazer de tudo para que verdadeiramente nós venhamos a acreditar que seremos derrotados, que não vai funcionar, que não vai dar certo, que não tem mais como ir adiante. Isso acontece quando é a minha vontade pessoal ou a sua vontade pessoal que prevalece. Mas quando é a vontade de Deus nas nossas vidas e nós temos a convicção de que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos fazer como Jesus, nós precisamos verdadeiramente prostrar o nosso rosto em terra e orar, porque nós seremos renovados no Senhor. É como nós lemos aqui em Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu preciso das minhas forças renovadas diariamente, mas somente o Senhor pode renová-las. Não há coach que seja capaz de me ensinar a recarregar emocionalmente a minha alma, porque somente o Senhor é capaz de fazer isso. Porque estás abatida a minha alma, espera no Senhor. Porque é Deus quem recarrega as nossas forças, é Deus quem recarrega o nosso ânimo. A nossa recarga vem de Deus. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem forças. Isaías 40 dá grande vigor. Quando eu estou sem forças, Ele me dá grande vigor. Ele não me dá um vigor comum, Ele me dá um grande vigor, porque Ele sabe que eu estou precisando. Ele vai abastecer o meu tanque 100%, como o nosso carro precisa, e aí nós vamos rodar por uma quilometragem longa, porque é Ele que nos dá grande vigor. Mas aí, queridos, eu pergunto para você, como é que nós vamos manter as nossas forças renovadas? Ou, se você preferir, como é que nós vamos manter a nossa bateria carregada? Em primeiro lugar, entenda, a igreja recarrega. A igreja renova as nossas forças. A gente chega na igreja abatido e sai da igreja renovado, cheio de esperança. Quantos testemunhos eu, como pastor, já ouvi de pessoas que disseram: pastor, eu não tinha condição de vir à igreja, eu estava me sentindo tremendamente abatido e eu lutei contra isso e eu vim e eu estou saindo aqui da igreja explodindo de alegria, com as minhas forças renovadas. Por quê? Porque quando nós estamos na casa do Senhor, algo sobrenatural acontece, algo que você e eu não podemos ver, mas é a unção de Deus descendo sobre as nossas vidas. O que acontece na igreja é algo sobrenatural, porque a igreja é a casa do Senhor, é a casa de oração, é o local da bênção de Deus. Quisera eu que todas as pessoas compreendessem isso e tivessem
na casa do Senhor. O salmista declarou: plantados na casa do Senhor. Quero viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que é na casa do Senhor que as forças são renovadas. A Bíblia nos mostra, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós somos alimentados. Quanto mais alimentados, mais fortalecidos nós somos. A Bíblia nos mostra que nós iremos para a casa do Senhor e entraremos pelos portões do norte, mas sairemos pelas portas do sul. Não há como sair da mesma forma quando nós viemos à igreja para adorar o Senhor, louvar o seu nome, alimentar a nossa alma. Agora, se a gente vem para a igreja como se fosse um local, um clube social, um local onde nós vamos ver e seremos vistos também, um local onde nós vamos fazer um network, nós vamos sair piores do que entramos. Mas se a gente vem para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para abrir a nossa alma, rasgar o nosso coração na presença do Senhor, nós sairemos daqui renovados. Nós precisamos de igreja. A igreja, acredite, não precisa de mim. Desculpe. A igreja também não precisa de você. Mas eu preciso da igreja. Assim como você também precisa da igreja. Nós não podemos deixar de renovar as nossas forças todos os dias. Por que nós nos alimentamos diariamente? É claro que eu não estou falando daquelas pessoas que estão fazendo jejum intermitente porque querem perder peso ou porque querem ficar magrinho. Não estou falando dessas pessoas. A gente se alimenta porque o nosso organismo requer energia. E essa energia que o nosso organismo precisa é retirada dos alimentos. E é por isso que nós nos alimentamos, para que nós tenhamos a energia necessária para tocarmos o nosso cotidiano. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se as nossas emoções residem na nossa alma como residem, nós precisamos que a nossa alma esteja alimentada. Não há como uma alma faminta sentir-se fortalecida. Nós somos renovados dia a dia. 2 Coríntios, Paulo escreveu no capítulo 4, versículos 16, 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Estamos sendo renovados dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. E através das misericórdias do Senhor, nós somos renovados também dia após dia. Se você, ao final do dia, se deitou cansado, abatido, desanimado, sem acreditar no dia de amanhã, levante-se declarando que você foi renovado pelo Senhor. Ele traz sobre você a graça que nós precisamos para ir adiante. Nós depositamos nele a nossa fé, a fé que faz com que o impossível seja movido a nosso favor, porque o nosso Deus é Senhor do impossível. Só em Jesus nós podemos renovar nossas forças, porque nele há uma promessa de descanso. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está se sentindo sobrecarregado? Está se sentindo cansado? Jesus diz: vem para mim, vem a mim e eu vou dar descanso a você. As pessoas estão procurando descanso em lugares aonde não vão encontrar. E ele continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso.
descanso. Ele nos dá descanso, veja bem, ele diz assim, eu lhes darei descanso, vocês vão encontrar descanso. E ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo é aquilo que se coloca sobre animais, por exemplo, que aram um campo de lavoura, se coloca um jugo sobre eles, para que eles possam seguir na mesma direção. É por isso que nós chamamos a pessoa com quem nós nos casamos de cônjuge. Ou seja, aquele que está debaixo do mesmo jugo, que vai seguir na mesma direção. E Jesus está dizendo, olha, o meu jugo, a minha direção é suave. As pessoas dizem, não, a Bíblia é muito severa, a Bíblia, ela é muito árdua, seguir a Bíblia é como se nós estivéssemos nos tornando fanáticos, como se o próprio Jesus diz, a minha palavra, o meu jugo é suave, o fardo não tem peso, é leve. Não há sobre mim ou sobre você uma sobrecarga quando nós nos decidimos verdadeiramente a servir a Jesus, nos decidimos verdadeiramente a fazer a vontade dele. Sabe o que é que nós encontramos? Descanso para as nossas almas. Descanso. Forças renovadas. Bateria recarregada. Mas aqui ele diz, venham a mim. Eu e você precisamos ir a ele. Precisamos tomar a decisão de tomar o jugo de Jesus Cristo, ou seja, de seguir a direção de Jesus, de fazer aquilo que Ele determina que nós façamos. Eu não entendo por que as pessoas lutam tanto para não fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Por que nós endurecemos tanto os nossos corações para não vivermos de acordo com a palavra que Ele nos deixou? Por isso que Ele diz, aprendam de mim. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Eu preciso aprender de Jesus cada dia mais e mais. Paulo disse que era imitador de Jesus Cristo. Eu quero ser o imitador de Jesus Cristo dia após dia. Não sei se verdadeiramente eu consigo em todos os momentos, mas eu vou tentar lutando, imitando Jesus Cristo dia após dia da minha vida. E então, só então, a gente vai encontrar descanso. As pessoas querem encontrar descanso, por exemplo, cura para suas enfermidades, solução para os seus problemas financeiros, uma intervenção divina, familiar, que transforme o coração do marido ou o coração da esposa. As pessoas querem descanso naquilo que elas reputam como benéfico para elas. Nós só vamos encontrar descanso em Jesus Cristo. Sempre haverá descanso para aqueles que estão em Jesus Cristo. Paulo continua escrevendo 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 9. De todos os lados, nós somos pressionados. Cotidiano, a vida atual, nos pressiona a todo momento. Nós somos pressionados no trânsito. Nós somos pressionados no trabalho. Produtividade, as pessoas têm que se tornar workaholics. Tem que colocar o trabalho como prioridade, numa insanidade total. Nós somos pressionados o tempo todo, porque você tem que ter mais, você tem que conquistar mais, você não pode se satisfazer com isso. Só isso que você ganha, você tem que ganhar mais. Só esse o carro que você tem que ter um melhor, maior. Só esse o tamanho da sua casa, não, você tem que conquistar outra. Só isso que você tem no seu corpo, não faz plástica, muda, você precisa. Pressão, o tempo inteiro. O jovem é pressionado, você tem que aproveitar a vida, você tem que cair na gandaia, você tem que experimentar de tudo, você tem que partir para o sexo ilícito, você tem que usar drogas. Pressão. A mídia pressiona a família. Que é isso? O homem nasceu, o homem é infiel por natureza, como é que ele vai ter fidelidade para com uma mulher só? Qual é o problema da mulher que é casada se interessar por outro homem? Precisamos ter casamentos abertos. Pressão. Você vai para a igreja, cara, acorda. Deixa de ser fanático, vai usufruir da vida. Pressão. Você acredita na Bíblia? Onde está a sua inteligência? Você é uma pessoa culta. Pressão. Nós somos pressionados, a Bíblia diz, de todos os lados da nossa vida. Mas não, continua Paulo escrevendo, desanimados.
Você pode, queridos, assim como eu, nós podemos ser pressionados, e a sociedade vai nos pressionar o tempo todo. O inimigo das nossas almas vai usar a sociedade para nos pressionar o tempo todo. Mas Paulo diz, em Cristo você não vai ser desanimado. Você vai ficar perplexo, mas não vai ficar desesperado. Você vai ficar perplexo, uau, meu problema é sério. A magnitude da seriedade dessa situação é complexa, mas a Bíblia diz, mas você não vai ficar desesperado. Ele continua dizendo, somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos perseguidos, mas não estamos sozinhos. Abatidos, mas nunca destruídos, porque sempre haverá descanso para aqueles que estão em Jesus Cristo. Para terminar, mas e quando a alma se abate? Salmos 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista está conversando com a alma dele. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Este salmo, Salmo 42, foi composto pelos filhos de Corá. E é claro, é um monólogo, ou seja, a pessoa que, como eu disse, conversa consigo mesma. E nessa situação, conversando com a sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Quantos lamentos a gente encontra neste salmo? Quanta lamentação! Mas a riqueza disso aqui é que por 2 vezes o salmista diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essas perguntas ele repete. Mas ele ao mesmo tempo afirma, põe em Deus a sua esperança, espere em Deus. No que você está esperando? Você está esperando na palavra que aquela pessoa empenhou com você, de que ela vai fechar aquele negócio? Você está literalmente esperando que o resultado do investimento que você fez vai lhe trazer satisfação? Você está esperando que o tempo passe para que as coisas se acomodem? Espera em Deus. O salmista sabia que por maior que fosse seu cansaço, a sua dor, as suas lágrimas, por maior que fosse o seu sofrimento, ele preferiu esperar em Deus. Nós precisamos renovar a nossa bateria no lugar certo. Nós precisamos renovar as nossas forças em Deus. Em Deus. Porque preste atenção, queridos, uma disposição incorreta diante das situações difíceis vão descarregar a sua alma. Tem muita gente sofrendo de depressão espiritual. O que é isso? Ela lida muito mal com as situações difíceis. Está na igreja, ouve a palavra de Deus, mas parece que não sai do mesmo lugar. Está sempre abatido, cansado, está sempre sofrendo, desesperado, angustiado. Nós precisamos literalmente recorrer biblicamente aquilo que a palavra do Senhor declara. Nós precisamos recorrer a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora, para de dizer, se a situação está assim, é porque é a vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia está falando não, querido. A Bíblia está dizendo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É muito fácil as pessoas colocarem, não, se está assim, é porque é vontade de Deus, porque se Deus não quisesse isso, a situação estava diferente. Deus tem poder para todas as coisas, mas a Bíblia diz que Ele age em todas as coisas, para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, para o bem daqueles que vivem conforme o seu propósito, para o bem daqueles que vivem conforme a sua palavra. Destino não existe.
Risca essa palavra do seu dicionário. Ninguém está destinado a nada. Literalmente, Cordeiro de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo, ele veio para morrer por toda a humanidade. Ninguém está destinado à salvação ou à condenação. Mas a Bíblia diz que quem crer em Jesus Cristo será salvo. Quem não crer já está condenado. Ninguém nasce com um carimbo de salvo. Ninguém nasce com um carimbo de escolhido. Quando ele diz que ele nos escolheu primeiro, é porque ele escolheu toda a humanidade. Então, se nós vivemos de acordo com o propósito de Deus, com a sua palavra, aí verdadeiramente Deus age em todas as coisas. Mas para aqueles que não vivem de acordo com a sua palavra, o agir não vem de Deus. Não vem de Deus. A gente precisa se posicionar. Pergunta para a sua alma, como salmista, por que você está abatida? Já perguntou isso para a sua alma? Ou seja, naquela reflexão interna, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou angustiado desta forma? Por que eu estou tão sem esperança? Nós precisamos perguntar para a nossa alma. Talvez seja a hora de você perguntar para a sua alma, por que você está abatida? Está se sentindo cansado? Não desanime. Está se sentindo abatido? Não desista. Está se sentindo sem perspectiva? Continue avançando em direção ao seu futuro. 2 Crônicas 32:7 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime, porque conosco está um poder maior do que o que está com ele. João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. As aflições não vão exaurir a nossa bateria. As aflições não vão acabar com as nossas forças. Tenham ânimo, ou seja, prossigam. Tenham resiliência. Tenham determinação, avance. Eu venci o mundo. E eu quero terminar com um versículo que eu já mencionei, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deixe que o plano de Deus se desdobre na sua vida, um plano pleno de esperança, com um futuro abençoado. Sua alma está batida? Que ela espere no Senhor. Você está batido? Que nesta noite o Senhor traga sobre a sua vida a unção sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, para que agindo na sua alma, você seja renovado. Coloque em exercício a sua fé, enxugue as suas lágrimas, renove as suas forças e saia daqui nesta noite vitorioso, abençoado no nome de Jesus, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos voar alto como as águias, vamos correr sem ficar exaustos, vamos andar pelo rumo que Deus determinou para a nossa vida, sem estarmos cansados, porque as nossas forças são renovadas em Deus. Deus abençoe você no nome de Jesus.